Olá, amigos. Que alegria estar com vocês novamente. Eu espero encontrá-los bem. Esse é o meu desejo sincero. E hoje nós vamos fazer um estudo do mesmo livro que temos feito de Emmanuel pelo Chico, trabalhando um tema que se intitula Mãos Limpas, no capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida. E aqui Paulo deixa um texto, Emmanuel deixa um texto de Paulo e depois faz a explicação. Então ele diz assim, o texto se chama Mãos Limpas e, abrindo aspas, ele diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Fecha aspas. Esse texto está em Atos dos Apóstolos. E aqui nós vamos ver a dissertação de Emmanuel. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Então, os religiosos entenderam da forma como eles quiseram, né? Eles achavam, então, que Paulo tinha sido privilegiado por ter o Senhor, o Pai, misericordioso e bom e todo-poderoso, trabalhado através das mãos de Paulo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Deus não diferencia nenhum de nós. Ele nos considera a todos da mesma forma. A maioria dos crentes preferem fixar crentes aqui no sentido de crer, tá bom? Nós não estamos falando de nenhuma religião. É preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Eles acham que Paulo já nasceu pronto, que Paulo já estava abençoado por Deus e por isso ele trabalhava através de suas mãos. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Nós não, quando falamos de Paulo, nós falamos do grande apóstolo de Jesus que ele foi. Mas nós esquecemos de falar da trajetória de Paulo. Nós esquecemos de buscar o trabalho que ele teve para chegar ali onde ele está, na narrativa. Paulo, ele sempre foi um homem de muita seriedade, ele sempre foi muito sério, muito correto, ele sempre foi muito firme nas suas crenças, nas suas propostas,
Isso sim, ele sempre foi. Recordemos que o amigo da gentilidade, que era Paulo, o apóstolo dos gentios, fora rabino famoso em Jerusalém. Ele era um líder religioso judaico. Ele era firme. Para Paulo, ele era tão correto na sua condução de vida, ele era tão leal às leis de Moisés, e ele as seguia com tanta firmeza, com um propósito tão claro, que ele entendia que quem estivesse contra Moisés, quem estivesse a favor do Nazareno, que ele ouvira falar, que ele entendia que era um inimigo. Tudo que era diferente do que Moisés falava, ele entendia como um inimigo. E por isso que ele perseguia. Ele não era mau na sua essência. Ele era um homem reto, correto. Ele tinha uma vida digna. Ele tinha uma família. Ele foi um menino de berço, foi bem criado. Ele tinha uma noiva que ele amava. Ele tinha um projeto de vida. Ele tinha uma vida normal. Só que ele era muito rígido em relação às leis de Moisés. Vamos continuar aqui com Emmanuel mais um trechinho. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Ele tinha grande poder, grande poder. Ele era um doutor da lei, né? Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, aquelas cartas que nós já falamos, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Ele não faz diferença de nenhum de nós. Que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Paulo, como nós já dissemos, ele era esse homem que tinha uma seriedade diante das leis de Moisés, que era o Velho Testamento, que era o que ele conhecia e seguia retamente. E aqui, numa outra oportunidade, a gente fala sobre a história de Paulo, porque o tempo não nos permite aqui nesse momento. Mas quando ele encontra Jesus, a quem ele perseguia, mandando prender seus seguidores, mandando apedrejar, ele tinha poder, ele tinha poder e ele mandava fazer. Quando ele encontra Jesus, indo a mais uma das suas perseguições, ele fica cego por conta da luz do Cristo, que o abordou ao meio-dia, a caminho de Damasco, onde ele iria fazer a perseguição. A proposta dele sempre muito firme. E ele cai do seu animal cego, todo
atordoado com aquela luz, e ele que já ouvira falar de Jesus, já ouvira falar como ele se vestia, como era o seu cabelo, quando aquela luz o derrubou, porque ele ficou cego, e ele no chão de joelhos, e ele fala, imediatamente, ele ouve de Jesus: por que me persegues, meu amigo? E ele pergunta: quem és? Eu sou Jesus de Nazaré. Por que me persegues? Quando ele ouve aquela voz, com aquela força moral que o Cristo tem, ele no chão, ainda de joelhos e cego, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele só perguntou isso. O Paulo, que antes se chamava Saulo, ele é o nosso exemplo de maior transformação imediata, transformação moral. Ele é o nosso maior exemplo de transformação moral imediata. Naquele momento ele não teve mais dúvidas. Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde: entre em Damasco, e lá lhe será dito o que fazer. Ele entra em Damasco, encontra a pessoa que ele iria perseguir, que ele iria prender, que ele iria mandar apedrejar também. Ele encontra, e a partir desse momento a sua vida se transforma através dos conhecimentos recebidos por Ananias, que era essa pessoa que ele estava indo em perseguição. Ele aprende os ensinamentos do Cristo através de Ananias. E a partir daí, ele prossegue. Ele toma o seu caminho. E durante todo o caminho, ele vai pregando os ensinamentos de Jesus. E vai trabalhando no seu tear. Por isso que aqui Emmanuel fala que durante todo o tempo em que ele pregou os ensinos de Jesus, ele nunca deixou o seu tear. Então aquele homem que tinha as mãos manchadas de sangue, de tanta perseguição, se transformou num homem de mãos limpas, que só conseguia ensinar as leis de Deus, traduzidas por Jesus, que ele acabara de conhecer e que tinha transformado toda a sua vida. Fiquem com Deus, fiquem com o meu abraço, fiquem em paz.